Eu começo dizendo que só o Renato é maior que o Inter. Os ídolos do Inter, eles são reconhecidos só aqui na aldeia. Fora da aldeia, eles são o Rei de Roma, eles são do Goiás, eles são do River. Eles não são reconhecidos nacionalmente. O teu maior ídolo, que o teu parceiro falou há pouco, é reconhecido como Renato Gaúcho, fora do... Justamente porque o cara quer botar o Gaúcho porque ele vivia no Rio de Janeiro, na beira da praia, e dizia que era flamenguista, dizia que era do Fluminense. Ah, tu falou ali a questão dos entornos. A arena tá no pé da Freeway. Ela também tá bem localizada. Aí ela não tá localizada porque ela tá do lado do Maitá. O Inter perdeu um campeonato brasileiro porque não marcaram um pênalti com uma mão clara em 2020. Tá falando do Grêmio de 2023? Agora, realmente, a única coisa que eu tenho que te dizer mesmo, a arena lota muito, principalmente quando o D'Alessandro jogava. Na verdade, o nome do Inter tinha que ser nacional, regional. Vou te ajudar, tu não sabe a história do teu clube. Eu sou Alexandre Ernst e eu fui convidado pelo Rafael Sobis para debater com são 10 gremistas. E claro, né, já quero te convidar para tu te inscrever no canal, para tu deixar o teu like, para tu compartilhar o conteúdo e ficar com a gente aqui porque promete muito esse embate, beleza? O primeiro assunto é: o Inter tem ídolos maiores que o Grêmio. Ah, já veio bem, já veio forte. Tudo e aí, bem? cara, como é que Tudo tu tá? certo? Tudo bem? Natanael. Tudo bem? Tudo e bem. aí? Quer O começar? Inter... Eu começo? Cara, eu tô te afirmando que o Inter tem ídolos maiores que os ídolos do Grêmio. Eu começo dizendo que só o Renato é maior que o Inter. Me argumenta, então. Renato tem 2 ou 3 Copas do Brasil, só aí já é maior que o Inter. Não, mas pelo Grêmio? Não, na carreira eu tô falando. Tá, mas aí então, se a gente vai fazer... Estamos falando de Grêmio ou estamos falando de Grêmio. Estamos falando de Grêmio ou de carreira? De Grêmio. Não, nós vamos falar de carreira... Ah, mas pelo Grêmio, então, ele tem 2 Libertadores. Já empata com o Inter. Tá, beleza. Uma como treinador e uma como Bolívar jogador. tem 2 Libertadores, Tinga tem 2 Libertadores, o Sobis tem 2 Libertadores. Mas, de qualquer forma, eu acho, na minha opinião, que o Renato é maior. Mas vamos fugir do Renato, não, então. Beleza, mas eu tô te dando argumentos. Vamos fugir do Renato, então. Tá. E aí, meu querido, como é que tu tá? Tudo bem? Tudo bem. Bom, o Grêmio tanto tem maiores e mais ídolos que o Inter, que é mais acostumado a isso. O Inter, inclusive, não é acostumado a ter tantos ídolos porque não sabe nem reconhecê-los como o Grêmio sabe reconhecer. O Grêmio tem... Porque tem uma estátua? Por exemplo, o Grêmio tem a Estrela Dourada na bandeira do Everaldo, o Grêmio tem Eurico Lara no hino, e o Grêmio tem, na posição de jogador e na posição de treinador, os 2 maiores ídolos do Rio Grande do Sul no futebol. São as 2 posições mais importantes para o futebol, o jogador e o treinador. Quem seriam esses 2? Como treinador, Luiz Felipe Scolari, por tudo que fez no Grêmio, e também nós não podemos excluir da história dele aquilo que ele fez em outros clubes e principalmente pela seleção brasileira, pentacampeão do mundo. Mas ele tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, perdeu para o Ajax, que era um time que estava há 2 anos, perdeu um dos maiores campeões da história da Champions League. Ok. E como jogador é indiscutível, daí pode simplesmente olhar o que o D'Alessandro fala, o que os outros jogadores que conhecem futebol falam. É indiscutível, o maior ídolo do futebol gaúcho como jogador é Renato Portaluppi, pelo simples fato dele ter sido protagonista na final do Mundial, tendo feito 2 gols, né? Além de ter ganho também a Libertadores, né? Como outros ídolos do Inter. Ele tem 2 Libertadores, uma como técnico, uma como jogador, assim como outros que tu pode citar do Inter, mas que também não eram os protagonistas, né? Cara, eu vou te dizer o seguinte, tá? Se tu pegar só treinador, tu tá falando do Luiz Felipe Scolari, e eu com certeza não vou tirar a questão dele de campeonatos mundiais, né? Como a seleção brasileira, por exemplo, né? E outros campeonatos que ele teve, porque eu não sou idiota. Mas assim, eu tenho Rubens Minelli, eu tenho Dino Sani, cara, eu tenho Abel Braga, tem tanta, mas tanta outra em termos de idolatria, tá? Caras ligados ao Inter, que são maiores que, ou talvez tão iguais ao filho do Luiz Felipe Scolari, que a gente não pode nem pegar. Vai pegar o Renato como protagonista? Cara, eu tenho só aqui, neste canal, um cara que fez 3 gols em final de Libertadores. Tá? Rafael Sobis, que tem 2, não só 2 títulos de Libertadores, mas tem 3 gols, mais ainda Paulo Roberto Falcão, que é o Rei de Roma, que é o cara mais técnico que já vestiu a seleção brasileira. E aí, meu querido, como é que tu tá? Tudo bem?
Tia, tu falaste em Falcão, rei de Roma. Por aí já começa, né, a questão dos ídolos do Inter. Os ídolos do Inter, eles são reconhecidos só aqui na aldeia. Fora da aldeia, eles são o rei de Roma, eles são do Goiás, eles são do River. Eles não são reconhecidos nacionalmente. Se eu tirar a camisa do Inter dos caras, aqui fora eles não reconhecem. É aqui dentro só. Mas é por isso que tu tá com a camisa do Grêmio e eu tô com a camisa do Inter, porque a gente tá debatendo o Grenal. Mas os ídolos do Inter, tu acabou de falar, Falcão, rei de Roma. Por que ele não é o rei do Beira-Rio? Porque tu reconhece ele maior lá fora. O teu maior ídolo, que o teu parceiro falou há pouco, é reconhecido como Renato Gaúcho, fora do... Justamente porque o cara quer botar o Gaúcho, porque ele vivia no Rio de Janeiro, na beira da praia, e dizia que era flamenguista, dizia que era do Fluminense, dizia que era de qualquer outro time, menos do Grêmio. Pois é, mas eu vou te dizer, qual é o treinador brasileiro que é campeão da Libertadores como jogador e como treinador no seu clube, no clube que ele surgiu? Renato Gaúcho. Que é E isso é um enorme feito, e eu não vou desprezar. Se tu falar Renato Gaúcho no Brasil todo, qual é o clube que eles vão vincular o Renato Gaúcho? Sim, assim como tu falar o Abel Braga. Exato, e o Falcão? Tu acabou de falar do Falcão da Roma. Porque o Falcão transcende o Inter. O Falcão ele transcende o futebol. O Falcão é o maior 5 da história do futebol mundial. Seleção de 82. Exato. Vocês acham que não? Não. Vocês estão... Ronaldinho Gaúcho transcende também, não é ídolo. Troca. E aí, meu, como é que tu tá? Falou de ídolo. É que vocês... Olha só uma questão. Vocês riram quando eu falei do camisa 5, do Falcão, né? Tipo assim, a gente tem que esquecer que a internet, ela também serve para pesquisar a história, tá? Mas eu concordo contigo. O Falcão é um dos maiores 5 da história do Brasil. Só que ele não é maior... Do mundo. Cara, é reconhecido em todos os lugares do mundo, o Falcão tranquilamente entre os top 5 da história do futebol mundial. Concordo. Assim como Figueroa, um dos maiores zagueiros, assim como tu vai pegar, por exemplo, o Rubens Minelli, Dino Sani. Cara, tu tem tanto nome no Internacional que transcende o clube, é muito maior que só uma idolatria dentro do Inter. Isso, mas nenhum é maior que o Renato, né? Por quê? Me diz qual deles que foi campeão da Libertadores como treinador e como jogador pelo mesmo clube. Um do Inter, eu quero. Não, mas esse ponto eu não tiro. Esse ponto eu não tiro. Agora, tu dizer que só porque ele é treinador e jogador, ele é maior do que qualquer outro ídolo do Inter, não é um argumento. Tá, então me cite um ídolo colorado que tem mais vitórias que o Renato na Libertadores como treinador. Não, mas é que como esse é o teu ponto. O Abel eu posso pegar, é o maior ídolo do Inter. Eu posso falar em termos de treinador, eu posso falar inúmeros treinadores que podem equiparar coisas que o Renato já fez, não talvez como de Libertadores, como tu está dizendo. O Renato é o maior da Libertadores com 54 vitórias. Exatamente. De 1960 a 2024. Tu tá pegando só os jogos do Grêmio? Não, jogos da história. Exato, mas então, eu tô falando só do Inter. É só do Inter e do Grêmio? Então me diz um jogador do Inter que tem 2 gols em mundiais. Que decidiu. O próprio Inter não faz uma idolatria pelos ídolos. Mundial ou Intercontinental? Não, Mundial, né? Mundial. E aí, meu querido, como é que tu tá? Tudo bem? Cara, quero começar falando que o Darley tem muitos títulos, tem título de brasileiro, tem título de Libertadores, título de Copa do Brasil. Paulo Nunes é artilheiro de brasileiro, é artilheiro de Copa do Brasil, é artilheiro de Libertadores. Renato, ídolo máximo, acho que nenhum jogador na história do Inter vai se igualar ao tamanho do Renato na história do Grêmio. E por fim, que tu falou que o Falcão é rei de Roma, Ronaldinho, rei do mundo. Mas o Ronaldinho é ídolo do Grêmio? Não, tu disse de jogadores que jogaram... Não, nós estamos falando de ídolo. O Ronaldinho é ídolo do Grêmio? Tu falou de jogadores que jogaram no Inter. O Ronaldinho... o Inter tem ídolos maiores que o Grêmio. O Ronaldinho é ídolo do Grêmio? Não, tu falou que o Falcão é ídolo do Inter e é ídolo do mundo. O Ronaldinho é ídolo do mundo, que é um dos jogadores. E é ídolo do Grêmio? Não é ídolo do Grêmio. Então já acabamos a conversa. Então tu não pode citar o Ronaldinho. Tá bom, e... Vamos lá, tu quer falar do Danley? Manga, Klemer, Tafarel. Tu quer falar do quem mais tu citou? Paulo Nunes. Cara, do Paulo Nunes eu cito Valdomiro, Carlitos, eu cito E Leôncio. Quem? Leôncio. Do Grêmio?
Fala, Ernest. E aí, meu querido, como é que tu tá? Tudo bem? Tudo bem? O Falcão, você falou que ele foi rei de Roma. Mas Sim, existe ele é alguma citação no Internacional como um grande jogador? Ele tem alguma placa? Ele, quando foi técnico... Ele só tem uma foto emblemática levando os tijolos para construir o estádio do Inter. Museu, mas quando ele foi treinador do Internacional, a torcida respeitou ele? O Renato foi escorraçado agora da última vez que saiu daqui. Pelo amor de Deus. Pela torcida? Vamos pegar a rede social, por isso que eu tô dizendo, a internet ela não serve só pra gente pesquisar o que é. Troca o assunto. O Beira-Rio é melhor que a Arena. Oi, Olá, Carla, tudo tudo bom? bem? Tudo tranquilo? Bom, primeiramente, eu como comunicadora trabalho no canal do Grêmio hoje, mas eu venho de uma rádio que fazia ambas as equipes, né, de Grêmio e Inter, e eu participei muito, né, de jogos no Beira-Rio, no qual o primeiro quesito que eu tenho aqui a oportunidade até de falar é a estrutura de comunicação para os profissionais de imprensa, que é péssima em relação ao tratamento que nós recebemos na Arena. Tá, e daí por causa disso tu acha que a Arena é maior que o Grêmio? Só por causa da questão da comunicação. A Arena é maior que o Beira-Rio? Eu acredito que um dos fatores já inicia, o Beira-Rio já inicia muito mal em relação, se a gente tem que comparar os dois, a gente começa muito mal. O tratamento que nós recebemos pelo Beira-Rio é péssimo em comparado com a Arena. Tá, nesse sentido tu tem razão, porque tem as cabines de imprensa, uma vez que a Arena foi construída depois do Beira-Rio, né? E o Beira-Rio ele não é estruturado para a questão da imprensa, perfeito. Mas a localização do Beira-Rio ela é melhor, a localização em termos viários é melhor, a questão do entorno do Beira-Rio é melhor, com uma praça em que tu pode fazer churrasco, em que tu pode pegar e fazer diversas questões com a família dentro da cidade. O Beira-Rio já sediou... Nós temos na Arena também. Perfeito, mas eu estou dizendo os meus argumentos para o Beira-Rio ser melhor. O Beira-Rio é tão melhor que já sediou 2 vezes a Copa do Mundo. Claro, é estádio... E aí, querido, como é que tu está? Tudo bem? Tudo bem. A Arena não é só maior e melhor do que o Beira-Rio, porque ela teve já nesse meio tempo mais títulos, tem uma estrutura melhor, é um estádio mais novo que o Beira-Rio, obviamente, e só esse fato já faz da Arena gigante. A questão acústica da Arena é melhor, a questão de infraestrutura da Arena é melhor. Tu falou ali a questão dos entornos. A Arena está no pé da freeway, né? Na questão viária, ela também está bem localizada. Aí ela não está localizada porque ela está do lado do Maitá, ela está mais perto do povo. Não fui eu que falei isso. Não, tu deu a entender de que está meio mais eu localizada. falei que vamos lá. A cidade, ela está bem localizada. Ela está localizada no Humaitá, ela está localizada no Menino Deus. Okay. Qual é o melhor bairro? Não sei, eu posso ser morador da Zona Norte e gostar do Maitá. Não, eu morei no Maitá, não, mas não se fala de gostos. Qual é, se a gente for pegar imobiliariamente, qual é o melhor bairro? É o Menino Deus. É o Menino Deus. Então, é sobre isso que eu estou falando. Ponto. Eu morei no Maitá. Então, essa questão de, estou falando do Maitá. Não estou falando do Maitá. Eu estou falando de questão imobiliária. Ponto. Né? O lugar que o Inter está localizado, ele é melhor na cidade do que o lugar que o Grêmio. E isso é um problema que não que a gente tem que grenalizar, sim. É um problema que a gente tem que cobrar os órgãos públicos. Exatamente. Esse é o grande ponto. Eu vou me arriscar aqui, gostaria de falar sobre a Arena, porque eu tenho uma experiência traumática na Arena, inclusive me pediram desculpas e me levaram o meu filho para entrar com os jogadores, depois num 5-1 com o Soares contra o Curitiba. Então, eu concordo em algumas coisas que tu diz, mas eu acho que quando a gente fala de futebol, a coisa realmente transcende o que é, por exemplo, um bem imobiliário. Eu acho que o entorno da Arena, como torcedor de futebol, e aí esquecendo qualquer lógica, eu ainda prefiro estar num bairro popular e chamar a atenção para a falta de responsabilidade da prefeitura, dos órgãos públicos, da sociedade para esse bairro e estar perto dos torcedores mais raízes, que são os torcedores populares. Tá? Mas eu concordo contigo, a Arena, pelo menos até ontem, tinha grandes desvantagens, principalmente pelo formato do negócio que foi feito, que era um negócio que não contemplava o torcedor, e hoje a Arena é algo grandioso, e aí eu acho que a gente pode empatar nos estádios, porque por mais que eu chame de chiqueirão e quando eu passo com meus filhos
É que eu acho que assim, ó, eu acho que principalmente essa questão de quando tu fala do Humaitá e do Menino Deus, tem que deixar muito claro que em nenhum momento eu falo em termos de elitização. Eu deixo muito claro, eu falo em termos de renda per capita, eu falo em termos de questão imobiliária, valores principalmente. O que eu acho que a gente tem que fazer quando a gente olha para os dois estádios é pensar o seguinte: o entorno, ele tem hoje mais facilidade do lado do Beira-Rio do que do lado da Arena. Porque tem pessoas, por exemplo, que não acessam a arena justamente por conta do entorno. E isso tem que ser cobrado, inclusive, dos órgãos públicos. E, na verdade, tu falou ali do modelo que foi criado. O modelo foi criado justamente para contrapor o Internacional e contrapor o Beira-Rio. Foi criado esse modelo na arena para tentar buscar dentro da arena uma Copa do Mundo em 2014. O que só prova, em cima de tudo isso que eu estou falando, que o Beira-Rio é maior que a arena. Que tiveram que construir a arena rápido. E aí, meu, como é que tu tá? Tá tranquilo? Tranquilo. Cara, vamos lá. Continua, acho que tava Não, e tiveram que construir a arena rapidamente para tentar fazer com que em 2014 o Grêmio fosse sede da Copa do Mundo. Porque o Inter já tinha sido sede da Copa do Mundo com o Eucaliptus e agora seria mais uma vez em 2014 com o Beira-Rio. Sim, cara, eu vou ser bem sincero, eu tava ouvindo tu falando com os colegas. Eu acho que esse teu argumento, ele foi tarde. Tarde não, cedo. Não sei, acho que tá no timing errado. Porque se fosse há 4 meses atrás, antes do Grêmio ter agora, né, a gestão da Arena, eu acho que eu até concordaria contigo. Eu acho que a gestão da Arena do Grêmio, ela permite e facilita muito mais com que o torcedor, o cara que gosta de futebol mesmo, esteja lá. Eu acho que valores absurdos, tu fala da localização, tudo bem, a localização tem isso, eu acho que a localização do estádio do Grêmio facilita também para a galera que não tem carro. Eu, por exemplo, moro em Canoas, eu vou de trem para o ônibus, entendeu? Eu para o estádio, eu desço do trem e vou a pé até o estádio, então é uma facilidade muito grande e coloca realmente esse pessoal que o futebol ele foi feito para a classe média pobre. O futebol ele é enraizado nessa galera. Então eu acho que a arena, aonde ela está, como a gente consegue chegar nela e agora com a gestão do Grêmio podendo colocar os valores de forma mais cabível para o bolso do povo, aí ele coloca mais o povo de fato. O clube de todos, que é o Grêmio, consegue colocar quem pode. Na verdade, se eu for olhar dos 4 meses que tu citou, basicamente, né, em cima da compra da Arena pelo Marcelo Marques, né, e da gestão que tu tá falando, eu tenho argumento para dizer que o Inter e que o Beira-Rio é melhor que a Arena, porque eu já coordeno o Beira-Rio mais do que 4 meses. O meu Beira-Rio, e o meu estádio já coloca valor de ingresso que eu quero há muito tempo, justamente porque o estádio já era meu. Okay. E só pelo fato do estádio já é meu, ele já é melhor ou maior do que da Arena. Porque simplesmente, enquanto eu tenho uma SPE, que é parceira do clube, do outro lado tinha uma administração de uma empresa que coordenava tudo. E o Grêmio levava pouquíssimos % em relação ao que deve ou que pode vir a ganhar agora no ano que vem. Cara, ok. Oi, guria, tudo bem? Prazer. Isa. A partir do momento que tu fala que o teu estádio, tu tem a gestão do teu estádio e que tu manda no teu estádio, isso te torna o teu estádio maior e melhor do que a Arena, por exemplo. Eu não concordo porque eu tenho amigos, enfim, eu produzo conteúdo sobre o Grêmio no estádio, enfim, e posto na internet. E eu tenho amigos que fazem a mesma coisa. Obrigada. Eu tenho um amigo que ele faz do Inter. E aí, o ano passado, ele postou um vídeo e tudo mais. Nada demais, sabe? Tipo, a rotina, os bastidores do jogo em si. E o vídeo foi banido pelo Beira-Rio por ele mostrar imagens do Beira-Rio sem... Ele estava monetizando? Não sei te dizer, tá? É porque ele postou em várias redes sociais, certo? E aí ele postou no YouTube, no Instagram, enfim, e foi banido por uma empresa que não era Beira-Rio em si. Eles mandaram dizendo que os direitos provavelmente autorais... deve ser do Abril. Não sei te dizendo. Foi a história que eu ouvi. Então, a partir do momento que o teu próprio time... Toda vez que tu produz um conteúdo na internet, tu tem que saber que tu tem direitos autorais e, principalmente, tu tem que ter autorização para botar alguma coisa. Por exemplo, esses tempos tinha um menino que estava fazendo imagens do Beira-Rio em desenho e botava na internet para vender os desenhos. E esses desenhos eles foram barrados. Por quê? Porque justamente ele estava vendendo e ganhando dinheiro em cima da marca Inter, em cima da marca Estádio Beira-Rio, em cima da marca Abril.
Não sei se é o caso, né, que tu falasse, né, que o comunicador ele estava fazendo um conteúdo e foi derrubado, talvez possa ser por conta disso. Mas né? a partir do momento que tu pensa que a tua marca é maior do que o teu torcedor, eu acho que isso diminui muito o tamanho do clube. Mas é que não tem a ver com marca, tem a ver com licença. Tem a ver com licença. Tu não pode pegar a marca do Grêmio, tu não pode pegar a marca da Arena, tu não pode fazer dinheiro sem autorização de alguém. Logo... Por exemplo, os meus conteúdos são monetizados e eu posto na Arena e não tem problema nenhum com isso. Mas ele teve esse problema e... Obrigada. Valeu. O Inter não é o time da mídia do Rio Grande do Sul. Tudo bom, meu? Tu já foi? Já fui primeiro. Pode começar, que eu não... O Inter não é o time da mídia do Rio Grande do Sul, né? O Inter não tem, por exemplo, conselheiros que são donos de emissora, por exemplo. Cara, eu acho que o Inter é o time da mídia, sim. Tanto que a gente teve ali até quase o final do Campeonato Brasileiro um número absurdo de pênaltis, né? Pro Inter. Então... E o que tem a ver? O que eu acho que tem a ver é que a mídia vai muito em cima do Inter. O Grêmio foi um dos times que menos teve pênaltis a favor. Acabou de sair a última lista de que o Grêmio era o líder, um dos líderes, tirando agora o pênalti que... Agora, na boa, de cabeça agora eu não lembro porque eu não tenho a coisa, mas provavelmente deve ser igual. Mas no 9-10, 9-9 ou 10-10. Era o time com mais pênaltis no mundo. Com 47 pênaltis em 23 ou 24 partidas. Não, perdão, ao contrário. E o que tem a ver um árbitro marcar um pênalti com ele ser o time da mídia? Tem a ver que muitos pênaltis não foram pênaltis. Inclusive, teve vários pênaltis do Grêmio, aquele do Marlon contra o Bragantino, que ele estava com o braço assim, e o juiz foi até no VAR, e ainda deu o pênalti contra o Grêmio. Teve vários lances... Tá legal, tá legal. Pô, bonita essa camisa. Pô, obrigado, querido. É do Grêmio, tu quer uma? Não, cara. Deixa eu te perguntar uma coisa. Posso eu te perguntar por que tu acha que é o Grêmio, já que tu acha que não é o Inter. Então, obviamente, tu acha que é o Grêmio. Por que tu acha que é o Grêmio? Não, só disse... A frase é, o Inter não é o time da mídia. Tá falando do Rio Grande do Sul do Brasil? Tu que tá te entregando. Ó, na minha opinião... Tu que tá te entregando. Nós, dupla Grenal, e agora fica aí a crítica, nós, dupla Grenal, nós nunca vamos ser o time da mídia. Tá. O Grêmio de 2017 jogou bola. Debate. O Grêmio de 2017 jogou bola. Todo mundo passava batido. De 16, todo mundo passou batido. O Inter de 2010, 2006, todo mundo não dava nada. A gente nunca vai ser o time da... Perfeito, perfeito. Então vamos tentar, assim, da mídia do Rio Grande do Sul. E a mídia do Rio Grande do Sul bate na gente. E deveria nos erguer um pouquinho mais. Não, bate na dupla. Ah, tá, entendi. Tá, mas a questão, o argumento é de que as coisas na imprensa gaúcha são mais facilitadas pro lado do Grêmio do que pro lado do Inter. Agora eu quero que tu me explique. Tanto que o próprio argumento do teu amigo aqui agora há pouco. O Inter é o time que mais pênaltis foi marcado. E aí a matéria é só essa. Mas em nenhum momento existe, por exemplo, uma análise de todos os pênaltis que foram marcados pro Inter, ou que não foram marcados pro Inter, ou cartões que não foram marcados pro Inter. O Inter perdeu um campeonato brasileiro porque não marcaram um pênalti com uma mão clara em 2020. Tu tá falando do Grêmio de 2023? Qual? Qual? É o jogo do Grêmio e Corinthians. Mas naquele jogo, o Grêmio não estava disputando o Campeonato Brasileiro. Tu nem sabia que o Grêmio poderia... Olha só, no final da tabela, aquilo influencia, não tenho dúvida nenhuma. Mas naquele momento, o Grêmio não disputava a liderança do Campeonato Brasileiro. Naquele momento, o Grêmio iria entrar no páreo, porque até então o Grêmio estava correndo por fora. Por quê? Perfeito. Porque a mídia... Né, tu acabou de dizer, o Grêmio estava correndo por fora. Ou seja, tu não tinha como olhar. Tu não tinha... E aí, meu, tudo bem? Tu não tinha como olhar pro Grêmio naquele jogo contra o Corinthians e dizer, o Grêmio pode ser campeão. Por exemplo, o Grêmio poderia ter sido campeão ganhando no Corinthians mesmo, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Tava com um jogador a mais, inclusive, e não teve competência para fazer. Então, a questão não está naquele pênalti. Mas já no Inter, o pênalti não marcado lá do primeiro gol, da mão de apoio do Ramiro, depois a falta no cabeceio em cima do Cássio, enfim, na questão de não estar falando só estamos falando da mídia. Que o Grêmio é o time da mídia, né? E por que todas as emissoras davam o Inter candidato ao título brasileiro?
Só porque empatou com o Flamengo, já dava o Inter como candidato. Não, porque o Inter estava jogando melhor aquele início de ano. E a ponto, por exemplo... que estava? Claro, no início do ano, sim. No início do ano, sim. Assim como no final. Um empate com o Flamengo basta? Não, em cima de tudo. Não, em cima de tudo que o Inter tinha feito em 2024. Sim. Tu ficar 16 jogos sem perder, é impossível tu não ser postulante a alguma coisa em 2025. E eu te digo que o Inter é o time da mídia, porque desde 2005 choram um Campeonato Brasileiro. Toda a mídia do Rio Grande do Sul vive falando do Campeonato Brasileiro de 2005, diz que o Inter é campeão moral, babá, e o Inter perdeu igual que tu falou pro Corinthians, por um jogo. Não, na verdade, em 2005 o Inter não perdeu por um jogo. O Inter perdeu por... empatou lá? Não, ao contrário. Tinga? Pênalti do Tinga foi expulso? Sim, exatamente. Então, Por isso é que a o mesma Inter... coisa que a mão. Por isso não. que... Não, claro que não. Como não? Opa! Claro que não. É justamente ao contrário. Não estamos falando de um pênalti não marcado. Nós estamos falando de 4 pontos que foram dados para o Corinthians. Tá aí. O Corinthians ganhou 4 pontos justamente também por também ser um time da mídia. E se o Inter ganha aquele jogo ali, ele ia ser campeão? O do pênalti? Aí que tá. Esse é um outro ponto, tá? Esse é um outro ponto. Teoricamente, se o Inter ganha aquele jogo ali, o Inter passa o Corinthians. Não quer dizer que o Inter, os outros jogos, teria ganho e se mantido na primeira colocação. Agora, a grande questão está, o Corinthians não teve aquele pênalti assinalado porque é o time da mídia no Brasil, assim como o Flamengo e assim como o Grêmio no Rio Grande do Sul. Não tenho dúvida disso. É só tu pegar os programas e os sites e os jornais após um revés do Grêmio ou do Inter. Oi? Não é porque o Grêmio é maior, será? Será que não é porque o dono da RBS é conselheiro? Ah, aí tu tá entrando pra um lado que eu não posso te afirmar, né? Não sei. Mas então Ele é conselheiro ainda hoje? Do Grêmio? Tu que tem que saber, tu é gremista? Ah, não sei. Eu acho que a mídia fala mais do Grêmio porque o Grêmio é maior. O Geraldo Corrêa não é nada do Grêmio. Ah, isso aí eu não vou entrar nesse... Bom, para a mídia a gente precisa definir que mídia. Na mídia brasileira a gente já concordou que nenhum dos dois nunca vai ser o time da mídia. Pelo contrário, é sempre o mais prejudicado pela crítica. Na mídia gaúcha, que mídia? Hoje temos a mídia identificada e a não identificada. O que cada torcida pleiteia é que os não identificados são aqueles que estão se disfarçando de vermelhos ou de azuis, né? E os não identificados são os que mais podem prejudicar, porque eles disfarçados, eles vão dar uma opinião que se finge de neutra e, para quem acreditar que é neutra, pode mover o clima do ambiente para um lado ou para o outro. Então, o que eu te pergunto é o seguinte, tu fala sobre os donos das mídias, mas quem faz o jornalismo, principalmente o jornalismo isento, são os donos ou são os jornalistas contratados? Ambos, tu que é um cara. Ambos. Não tenho dúvida de que uma linha editorial de um lado, ela manda muito mais do que o repórter quer fazer. Eu trabalhei na RBS, eu trabalhei na 0 Hora, eu comecei por baixo, eu era setorista do Grêmio, inclusive. Então, em nenhum momento eu tive pauta negativa ou fui dito para alguém, ou alguém me disse, tu tem que fazer isso contra o Grêmio ou isso contra o Inter, em nenhum momento. Tá? Mas que, com certeza, os colunistas, os próprios repórteres ou a mídia que tem vamos dizer assim, a opinião, ela é muito mais branda com o Grêmio do que com o Inter. Eu vejo que isso é uma impressão que cada torcedor tem de seu lado. Por quê? Porque se sente prejudicado no clima. A mídia gaúcha é a que mais bate no próprio time, inclusive os próprios identificados. E os não identificados também, e eles fazem isso, às vezes, prejudicando o próprio objeto de trabalho. Não digo que seja por mal, mas às vezes eu acho que é por ser gaúcho. O gaúcho é muito crítico, e às vezes isso atrapalha. Vamos lá, tem que se tirar. Aproveitando que eu tô falando com o jornalista. Cara, tu falou da RBS, tu trabalhou lá. A maioria dos jornalistas que estão revelando seu time agora, o Glauco Pazza, que está trabalhando com você agora, estão revelando ser colorados. Mas eu não quero ir nessa linha de lado de cor. Sim, já teve o presidente da RBS, já foi conselheiro do Grêmio, ele não é mais, assim como o Geraldo Corrêa foi presidente da OAS e não é mais. Mas a grande reportagem da 0 Hora, provavelmente você trabalhava na RBS, foi do caso das ovelhinhas. E o caso das ovelhinhas teve lá o Benfica, que não revelou, mas a gente sabe o lado dele, e eu vi uma entrevista do Maurício falando que foram consultados, a gente coloca no ar ou não, senão tem que colocar no ar. Então eu acho que
Esses jornalistas, quando trabalham com isenção, e você já trabalhou com isso, eles não trabalham por laudo, eles trabalham por pauta. E eu não acho que o fato do Grêmio, em tese, estar elitizado, foi elitizado, quem sabe, possa gerar algum favorecimento para o Grêmio. Eu acho que isso não influencia em absolutamente nada. E aí eu acho que aqui Grêmio e Inter estão bem prejudicados nesse sentido. Tem ali aquelas disputas que tinha no passado, aqueles debates que tinha com o Santana, com o Kenny Braga, mas eu acho que o momento atual, o lado, a cor, ela não está mais influenciando. Mas é que é só tu olhar. É que é só tu olhar, por exemplo, os títulos, né? O Inter empata e é um empate frustrante. O Grêmio empata e é um empate heróico. Se tu pegar as principais chamadas dos principais portais. Eu só acho que a galera, eu não quero correr muito, eu só acho que a galera tem que entender uma coisa, assim, o jornalista identificado, ele não serve para ajudar o clube. Eu, pelo menos, penso assim. Cobra mais. Eu, pelo menos, penso assim. Tanto que a primeira matéria sobre o Pífero roubar o Inter fui eu que fiz. Eu não era identificado. Mas em nenhum momento eu estava pensando assim, eu vou foder o Inter ou eu vou ajudar o Inter. Eu estava pensando em fazer jornalismo. Hoje, quando eu faço tudo que eu faço na mídia hoje é a mesma coisa. E eu acho que o torcedor tem essa dificuldade, assim, de pensar, porra, meu, nem parece colorado. Ou tipo, porra, mas tu não é gremista. Quer ferrar o clube. O dirigente tem muito isso, inclusive. Né? Mas, vai lá. Né? O Inter tem a maior torcida do Rio Grande. Não tem? Não tem. Vamos lá, vou começar aqui. Quero perguntar mais ou menos assim por cima. Quantas pesquisas em todo esse tempo que a gente tem esse debate foi assim... Tipo, quantas teve mais ou menos? Quantas pesquisas teve? Sim, chutando alto. Quanto foi a última? Olha, eu acho que chutando alto teve umas 50 pesquisas. Vocês ganharam em uma. Sim, que foi a pesquisa da CBF. Por isso que eu digo... Sim, exatamente. Uma pesquisa que quando não é coordenada pelo Grupo RBS, quando sai ali do Menino Deus, ali do Bonfim, né? Aí a gente talvez consegue ganhar. Mas teve pesquisas que não foi aqui do Rio Grande do Sul, que foi... O Top of Mind é de quem? Top of Mind? O Top of Mind vai dentro das vilas. O Top of Mind sai ali do... Sim, o G1 é de quem? Não, mas eu não estou falando do G1 da RBS. A CBF não é o grande órgão do futebol do Brasil? Tá, agora vamos fazer o seguinte, tu sai aqui do Brasil. Isso tem várias matérias, não só aqui do Rio Grande do Sul, tem a TNT Sports e vários outros vínculos, né, que postaram, inclusive, de pessoas que, tipo, vou pra França, e faz entrevista. Quais times do Brasil tu conhece? E tu vai lá, ninguém conhece o Inter, cara. Não, mas eu poderia pegar simplesmente e te dizer que eu morei no Canadá durante 3 anos, em Montreal, por exemplo. O consulado do Inter no Canadá é maior que o consulado do Grêmio. Aí Colorado. Tu vai falar isso. Não, eu tô falando em número de pessoas. Daí eu vou chegar e vou dizer que por causa de número de pessoas, a torcida do Grêmio, ela não é conhecida no Canadá, como tu tá dizendo. Outra. Mas... E aí, meu? Eu não vou falar sobre as pesquisas, porque para mim, nunca me convidaram para dar voto nessa pesquisa. Viu? A última pesquisa que o Inter ficou na frente, a média foi de 74 pessoas, né? Aí tem que ver onde pegaram as 74 pessoas. Se foi passando no Beira-Rio, se foi jogo do Inter. Por isso que eu te disse. Então, em pesquisa, para mim, eu não acredito. Eu acredito no que eu vejo. O Inter faz ingresso a R$2, faz ingresso que tu pode comprar o ingresso e levar o cachorro, e mesmo assim não lota o estádio. Quantos torcedores tinham contra o Bragantino? Que era um jogo decisivo, que o Inter precisava da torcida, que o Inter estava brigando para não cair. Tinha 20 mil pessoas, não tinha? 21 foi o público, não foi? Não lotou o estádio. A gente pode... Bom, se a gente vai pegar... Tu vai pegar um caso... Não vou dizer isolado. Não vou dizer isolado, mas tu vai pegar o caso do Bragantino. Eu posso pegar também várias imagens da Arena do Grêmio vazia, por exemplo, em meio de jogos importantes, quando o Grêmio também estava disputando possibilidade de queda. Porque tu sabe que o torcedor, ele desanima todos os torcedores do Brasil. Isso não é só da dupla Grenal. Quantos sócios tem o Grêmio? Perto de 100 mil, pode ser? Perto de 100 mil, mais beleza. De 100 mil, eu não sei qual o número real agora. Perto de 100 mil. Isso é uma pesquisa, tu me diz que quantitativa, correto? Quantitativa. O Inter tem 147 mil sócios. E não lota estádio.
por ter 140 mil sócios, tinha que lotar. Tá, mas e aí só por causa disso a gente não é maior que o Grêmio? Não, tu falou a torcida. Então, 147 para mim é maior que 100. Sim, mas lota o estádio? E o que tem a ver? sofazinho? Mas é por isso que eu tô te falando, se eu vou pegar o lado, tu quer pegar o lado do Bragantino, eu posso pegar o lado de outros jogos de Libertadores, eu posso pegar 2006, 2010, agora no jogo contra o Flamengo, tu tá pegando só o Bragantino. Mas aí a gente pode pegar que os ingressos da Arena eram muito mais caros que o Beira-Rio. Agora tu pega essa gestão que deixou o ingresso um pouco mais barato. Agora, realmente, a única coisa que eu tenho que te dizer mesmo, a Arena lota muito, principalmente quando o D'Alessandro jogava. E aí, meu? Tudo certo. Cara, qual é o clube que tem mais sócios no Brasil? Acabei de te dizer, o Inter, 147 mil contra 140 do Grêmio. Tu acha que o Inter tem mais sócios, quer dizer, por ter mais sócios é a maior torcida que o Flamengo? Mas eu não tô debatendo com o Flamengo. Tô debatendo contigo. Tô falando, o Inter, a torcida do Inter é maior que a do Grêmio. É isso que eu tô dizendo. Tá, mas é maior do Brasil, então, por ser a torcida que mais tem sócios? Não falei do Brasil, tô falando... Qual tem mais sócios é a maior torcida. Então, a torcida do Flamengo é minúscula perto da do Inter. Me ajudem. Qual foi a frase? A frase é, a torcida do Inter é maior que a do Grêmio. Eu não botei Palmeiras, eu não botei Flamengo, eu não botei Brasil, não botei nada. Eu tô falando que a torcida do Inter é maior que a torcida do Grêmio. A gente começou a botar vários argumentos e tu me falou do Flamengo. Só pelo fato de tu ter que usar um outro time para pegar e argumentar em cima da tua torcida, tu tem que pegar e levantar e sentar. Tá, não dá para colocar, por exemplo, o maior clube numa comparação? O maior clube do Brasil em torcida? Em parâmetro? Não, a frase é a torcida do Inter é maior que a torcida do Grêmio. Ai. Lá vou eu de novo. Deixa eu te perguntar, por que tu acha que a torcida do Inter é maior, então? Acabamos de falar, em termos de quantitativos, em termos... Tá, quantitativo do quê? Não acabamos de falar o número de sócios? Tá, aí eu vou ter que pegar o argumento dele. Tá. Porque assim, tu não pode me dizer, tá? E aí, obviamente, nós vamos ter que falar da maior torcida do Brasil, que é a torcida do Flamengo. Tá. Tu não pode me dizer que, porque um time tem mais sócios, a torcida dele é maior. Vide, a maior número de sócios é o time do Inter, e a maior torcida do Brasil é a do Flamengo. Tu entende? Sim, mas como é que tu sabe que a torcida do Flamengo é a maior do Brasil? Por conta de uma pesquisa, correto? Ok. A última pesquisa... Então não vale nada, então acabou o argumento. Porque se não vale pesquisa, se não vale o número de sócios incoerente... Não. O que vale? Claro que vale pesquisa, tanto que vocês me... O primeiro argumento aqui foi o seguinte, quantas pesquisas colocaram o Grêmio como primeiro? Okay. E eu disse, beleza, tranquilo, de quem é a pesquisa? Pesquisa tal, né? A pesquisa da CBF, o órgão máximo do Brasil, botou o Inter na frente do Grêmio. Um camarada chegou aqui e falou... Seguinte frase, não vamos falar de pesquisa porque nunca fui entrevistado, eles podem, dependendo do dia da pesquisa, pode ser, sei lá, dia do... O que também concordo. Pode ter feito no dia das Ruas de Fogo, pode ter feito no entorno da Arena, o que também concordo, perfeito. Entendeu? A pesquisa, não sei se vale. Tá, então a gente bota sócios. E agora, só que daí no momento que tu me diz que vale sócios, então a torcida do Inter é a maior torcida do Brasil. Bom, obrigado por aceitar. Não, eu não estou afirmando. Pra mim, eu não concordo. Aceitar. Eu concordo que, assim, não é a maior torcida do Rio Grande do Sul. Em termos de engajamento, também não é a torcida mais engajada do Rio Grande do Sul. Eu acho que a torcida do Grêmio é muito mais engajada. Infinitamente mais engajada. Eu acho que acho que entra no páreo a questão dos sócios, obviamente, né? Porque, né, pode até a cachorro se associar lá. Justamente, mas pensa assim, se vocês dizem que o clube de todos deveria ter cachorro também. Se tirar os Border Collie, vai para 120. E 120 ainda é mais que 100. Vamos lá, então. Pô, essa daí é do Nildo? Que bom. Não, Jardel? Sim, maior camisa 5 Jardel do Rio Grande do Sul. Já que tu falou nela... Não, é do Banguzinho, lembrei. Já que tu falou nela, tu disse que o número de sócio faz que o Inter seja a maior torcida, né? Tá. Isso que tu disse? Ok. Quantas vezes o Inter vendeu mais camisa no mundo, na história do clube? Inclusive é essa aqui que eu tô vestindo. Mais vendida do mundo. Mas perfeito, mas vamos lá. Tu é sócio do Paris Saint-Germain, por exemplo?
Daqui a pouco tu tem uma camisa do Paris Saint-Germain em casa. As pessoas, hoje tu olha, nós não aqui, né? Porque a gente está não só fazendo um debate Grenal, mas, por exemplo, eu não gosto de usar a camisa de outro time. Tenho lá uma do Milan, tenho algumas que me deram ao longo da minha trajetória, em cima das viagens que eu fiz, mas, tipo, o fato de eu comprar uma camisa do Milan não me torna torcedor do Milan, ou não faz com que o Milan compute em cima desta venda se ele é maior ou menor que a Internacional, por exemplo. Então, por que o Grêmio tem mais seguidores em todas as redes sociais? E o Inter? Porque talvez as pessoas que acessam, por exemplo, a internet têm mais poder aquisitivo do lado do Grêmio do que do Inter, não sei. Falou que mas isso não quer dizer. Isso não quer dizer. Mas a internet é um órgão oficial para tu dizer assim, ó, é oficial isso aqui. Outra coisa. E as pesquisas são com 70 pessoas? Não, mas então pesquisa a gente... mas a gente não vai pegar... Porque olha só, como é que tu me garante que os 1 milhão de pessoas que seguem o Grêmio ou o Inter na internet são só torcedores do Grêmio? Mas claro que são, né? Por quê? Eu não vou lá torcer o Inter, tu segue o Grêmio? Claro que não, Então? mas beleza, mas tu não acha que um jornalista, por exemplo, do centro do país não segue o Grêmio para ver notícias institucionais? Aí vai ter 3 milhões. Tá, vamos falar sobre números então. Você está falando quantitativo. Tu falou, o teu argumento foi número de sócios. Ok. Aí o colega ali falou sobre o Flamengo, enfim, sobre a maior torcida do Brasil. Falamos então sobre seguidores nas redes sociais. Ok. Tu falou sobre poder aquisitivo. Podemos botar isso também na questão de sócios. Pode ser que o Grêmio não tenha tantos sócios por não ter tanto poder aquisitivo. Perfeito. Certo? Então a gente coloca lado a lado. Temos mais algum argumento para dizer que que a torcida do Inter é maior do que a torcida do Grêmio? Além de pesquisas, redes sociais e sócios? Não, mas é que se a gente pegar e tirar esses 3 que são oficiais, a gente vai fazer o quê? Então, a gente vai a partir do empirismo. Então a gente vamos por eliminatória. Eu duvido, tá? Que vocês que estão aqui nunca entraram na jornada do Baldaço. Não. Então, mas olha só um pouquinho. Não, só um pouquinho. Posso? Perfeito. Olha só, vou continuar com o argumento que tu... Não, mas é que eu preciso continuar. Não, eu preciso continuar. Esse é o corte. Esse é o corte É que sabe por quê? Não, é que tá. É que o argumento ele bate nela, entendeu? Não é um argumento para eu continuar. Olha só, tu disseste o seguinte: por que o Inter tem menos seguidores nas redes sociais que o Grêmio? Sim, tá? eu fui o colega. O colega ali, tá? Beleza. O que eu te digo é o seguinte: da mesma forma que eu não posso dizer que todos os seguidores do Grêmio e do Inter também são só gremistas ou só colorados, eu não posso dizer que a Jornada do Baldaço, do Vozes do Gigante, da Rádio Inferno, é só assistida por colorados. Assim como a do Bagé e tal. Por quê? Porque tu entra, por exemplo, dentro da live do Baldaço para rir da cara do Baldaço. Os colorados, eles entram na live do Bagé para rir da cara do Bagé. Então, se tu não pegar um empirismo, que é uma pesquisa, ou em ser um número de sócios, tu fica simplesmente em algo empírico, ao contrário, né? Se tu não pegar algo factível... Tudo bem. Muito obrigada. Vamos para o último assunto. O Grêmio sempre sonhou em ser o Inter. Lembrando que os títulos aqui foram da produção, tá? Não foi tu que escolheu, eles que trouxeram. Essa frase já começa sem sentido, né? No momento que o Grêmio começa antes, em 1903, já não pode ser sempre, porque o Inter já não existia durante 6 anos que o Grêmio existia. A partir daí, os primeiros anos tem os 10-0, os primeiros Grenais, então até o Inter ser alguma coisa relevante perto do Grêmio, demorou. Acho que a gangorra Grenal existe e na maior parte do tempo o Grêmio esteve acima da gangorra. Te argumento, o Grêmio tem as suas grandes glórias espalhadas na linha do tempo de forma mais distribuída, digamos assim. A partir da década de 80, por exemplo, o Grêmio passa à frente do Inter novamente ao ser campeão da Libertadores e Mundial, em termos de títulos importantes, tá? E fica sendo campeão da Libertadores Mundial, depois é campeão na década de 90, é multicampeão.
Na verdade, se tu for olhar, o Grêmio ele sempre tenta ser o internacional, porque na década de 70, por exemplo, o Inter já era tri do Brasil, inclusive uma vez invicto, né? Quando o Inter começa a jogar, e isso, né, não é um grupo simplesmente arrumado, tu citou os 10-0, né? Pô, um grupo arrumado ontem, jogar contra um time profissional, de como tu mesmo disse, de 6 anos já de história, né? É bem diferente. Quando o Inter começa a jogar... Não, e o 10-0 tudo bem, faz parte da história e tá legal. Assim como faz parte da história do Internacional ter passado o Grêmio em Grenais e nunca mais ter sido ultrapassado. Inclusive, a gente chegou a um determinado momento em pensar que o empate era maior que o Grêmio, né? Que o empate, por exemplo, tinha maior número, se a gente for olhar na estatística, do Clássico Grenal. Aí a gente olha também 3 campeonatos brasileiros, 79 invicto. Realmente, os anos 80 vocês ganharam o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e o Intercontinental. No década de 90 vocês ganharam muito, mas o Inter tem 2 décadas, por exemplo, que são maioria no país. Ele é o maioral do país, 70 e 2000. Então, o Grêmio tem mais décadas. Só os cachorros. Tem que trocar. Vamos lá. Pô, eu acho muito foda os dread. Vamos lá. Acho que o Grêmio ele foi pioneiro em vários dos títulos importantes. O Grêmio foi o primeiro campeão da Copa do Brasil. O Grêmio foi o primeiro campeão da Supercopa do Brasil. O Grêmio, a nível estado, foi o primeiro campeão da América. O Grêmio foi o primeiro time que teve jogadores que disputaram a Copa do Mundo. O Grêmio foi um dos primeiros times aqui, falando aqui a nível de Rio Grande do Sul, que teve um campeão do mundo. Tá? Então, assim, a própria fundação do Inter se deu... Campeão do mundo... Everaldo. Ah, tu tá falando do Everaldo, sim. Tu tá falando do Everaldo. Não, tá, tu tá falando do Everaldo, tudo bem. Everaldo 70. Eu só queria saber de quem tu estava falando. Everaldo, a estrela do... Não? E falando assim de... Não, quando tu olha e fala das questões do primeiro disso, primeiro daquilo, primeiro daquele outro, eu vou te deixar muito claro, assim, ó, quando o Inter, tu disseste, 89, né, ganhou a Copa do Brasil, perfeito, era uma Copa do Brasil em cima de clubes que, basicamente, não, em nenhum momento davam atenção para essa competição, né, 89 ela começa, tanto que daí tu faz a final contra o Criciúma, né, primeiro de tudo. O Sport, perdão, o Criciúma já tinha ganho. Então, assim, se tu vai pegar depois e vai olhar em 1970, que tem 75, 76, 79, sendo o time de 75 um dos maiores da história do Brasil, considerado não aqui pelo Rio Grande do Sul, considerado, se for olhar, pela grande mídia nacional. E a gente volta ali, né? A mídia não é do lado do Inter nem do Grêmio. Então, assim, cara, a gente vai pegar e vai olhar para depois as décadas, não só de 70 que eu falei, mas a década de 2000, quando o Inter ganha mundo... Quando o Inter ganha a Libertadores, o Inter ganha a Tríplice Coroa, o Inter ganha a Sul-Americana, o Inter ganha a Libertadores 2 vezes numa mesma década. Cara, é quase impossível a gente pegar e olhar em termos de história o tamanho das 2 conquistas, tanto na década de 70 quanto na década de 2000. Mas o Grêmio... ele vem correndo, né? Ele vem correndo. É que eu percebi que tu desmereceu o título da Copa do Brasil porque a gente enfrentou o Sport. Mas vocês não tiveram capacidade de chegar na final. Perfeito. A gente chegou em 92, ganhamos em 92. E foi a única também. Perfeito, mas está lá, tem um títulozinho lá, lá, garantido. E nós temos 5 dessas. Que bom. Então como é que a gente vai querer ser o Inter se a gente é maior? Mas eu tô falando de toda a trajetória, não tô falando simplesmente de uma competição. Sim, mas assim, uma competição. Vamos lá, o Grêmio tem mais Libertadores. É a competição mais importante da América, né? Então o Grêmio tem mais. Copa do Brasil, o Grêmio tem mais. O Grêmio tem um brasileiro a menos só que o Inter. E aí o que mais que o Inter tem mais que o Grêmio? Só o Gauchão. É que o que o Grêmio tem mais que o Inter eu não posso falar, né? Provavelmente. Então é melhor não falar. Mas para um time que não caía, já estava indo quase para a segunda, né? Para a segunda vez, que vocês disseram que time grande não cai, então vocês não são grandes. Não, perfeito. Assim, ó, primeiro de tudo a gente tem que... Tu quer falar em grandeza em termos de rebaixamento, a gente tem que falar, então, assim, ó... Não, eu não acho... Então, assim, ó, vamos dizer... Foi o que tu acabou de me dizer. Quem que é maior, o Liverpool ou o Manchester United? Tá, mas por que eu tenho que falar do Liverpool e do Manchester? Porque eu quero fazer uma comparação. Se eu tô debatendo... Porque o Manchester United já ganhou 4 ou 5 vezes para a Série B e é a segunda vez que vocês têm que usar. É a segunda vez que vocês têm que usar outro time para pegar e debater uma sobre dupla Grenal. Vamos lá.
falou sobre o... Pô, tu já apareceu na TV, na TV, na torcida, hein? Eu não. Eu lembro de... Não. Eu? Acho que não, acho que tá confundindo. Pode ser parecido. Tá, vai. Tu falou do tricampeonato do Inter em 79, né? Que foi um feito invicto, tudo mais. Só que depois demorou quase 100 anos para o Inter ganhar o primeiro título internacional. Na verdade, o nome do Inter tinha que ser nacional, regional. Porque o Grêmio, em 80, ganha a Libertadores, ganha o Mundial... Em 81 ganha o Brasileiro, depois em 90 se torna um dos maiores times do Brasil da década, né? Se pegar, ganha 95 a Libertadores, chegou na final da Copa do Brasil contra o Corinthians, perdeu. Ganhou o Brasileiro em 96, ganhou a Recopa em 96, ganhou a Copa do Brasil em 97, e depois em 2001 ganhou o Tetra da Copa do Brasil. O Inter só foi em 2006 ganhar uma Libertadores. Ficou quase 15 anos, de 92, que é o título da Copa do Brasil, né? O único, inclusive. Okay. Até 2006 para ganhar um título de expressão. Depois, sim, ganhou tudo, teve toda a trajetória, teve uma campanha muito melhor que o Grêmio nesses quase 15 anos. É que, na verdade, tu disseste ali, né, que é um time que tinha que ser interregional, em vez de internacional, né, e tal. Tu tá falando... Por causa dos títulos, que o Inter não tinha título internacional, né? Perfeito, né? Se tu tá falando, por exemplo, que tu pode reverenciar, né, ou referendar o título intercontinental. Eu posso falar da Juan Gamper, então, né? Não, mas aí eu posso falar da Copa Philips... Não, exato, mas por isso que eu tô te dizendo. Se tu tá falando, tu quer falar simplesmente de um título... Eu falei só título de expressão, A Copa Philips, ela é tão importante quanto a Juan Gamper. Não, eu posso citar, eu só falei título... Olha só o tamanho do feito que a gente está falando. A gente está falando de um tricampeonato da década de 70, sendo que 76, 75 são os times, olha, considerados talvez um dos melhores do Brasil, pela mídia, como eu falei. E eu concordo contigo. 79, o título invicto, tá? E nós estamos falando simplesmente de um título chamado Juan Gamper, tu está falando Copa Philips. Não, é um jogo, não, né? É um jogo só, né? Não, são dois jogos. Isso que eu nem falei da Supercopa, né? Não, são 2 jogos. O Inter ganha do Manchester City e do Barcelona. Tá, mas a gente podia... Barcelona, inclusive, do Maradona. Vamos lá. Eu percebi que tu falou 3 ou 4 vezes intercontinental. Por que tu te referes ao Mundial do Grêmio por intercontinental? Porque é o que diz na própria taça. Não, na taça não diz isso. Torneio intercontinental. Não. Olha em todos os jornais da época, torneio intercontinental. Tu falou da taça, né? E tu disse que o Inter é tricampeão brasileiro, né? E na taça não tá escrito CBF, tá escrito CBD. Taça Roberto Trasta Brasil. Sim, porque a CBF naquele momento era a CBD. Sim, e tá escrito Taça Brasil. É como tu chegar e dizer que, sei lá, quando jogamos no Rio de Janeiro... Tu tá te contrapondo, então? Por você está dizendo que o do Grêmio não vale Porque a própria FIFA diz isso, inclusive, né? Agora que ela botou no site... Tá, então o Inter é campeão mundial ou intercontinental? Se o mundial do Inter não existe mais. É intercontinental agora? Não, mas não tem a ver com... Como que não? Não tem a ver com ele não existir. Campeão mundial é o Chelsea. Exato, de uma Copa do Mundo, exatamente, de uma Copa do Mundo de clubes, assim como o Inter foi de uma Copa do Mundo de clubes, de todos os continentes. Os continentes, eles não são, pelo menos na minha aula de geografia, né? Eles não são só a Europa e a América do Sul. Mas tu disse que a forma do campeonato era assim, do Brasileirão, e do Grêmio então não vale porque o formato era diferente? Não, eu não disse que o formato, eu não falo do formato, eu falo de como ele é destacado. O título brasileiro sempre foi brasileiro. Vamos lá, Ernest. Quem tem mais títulos nacionais, Grêmio ou Inter? Pensou muito, já te respondo, Grêmio. Tu quer... Tá, tu vai botar a Copa do Brasil junto com os teus... Títulos nacionais. Títulos nacionais. Quem tem mais Libertadores? Perfeito, Grêmio. Quem é o verdadeiro campeão de tudo? Tem Supercopa. Entregaram taça. Só para tu não trazer esse argumento. Não, tá, entendi. Isso é um ponto interessante também. São 3 perguntas que eu fiz. Essa taça agora, por exemplo, que vocês ganharam, e essa vale. Ganhando da Copa do Brasil de 89, que tu desvalorizou, que ninguém queria. Entendi. Lembra, né? Sim. 89, campeão, Supercopa. Perfeito, concordo contigo. Aí tu vai pegar, mas a pergunta não é em cima só dos títulos, mas é em cima daquilo que o Inter e o Grêmio sempre quis ser como o Inter. Esse é o ponto. Vamos falar de história. Eu li a história dos dois. Tá. 1909. Os Henriques vieram para Porto Alegre. Queriam entrar no Grêmio. Não quiseram. O que
por que eles fundaram um clube chamado Internacional, com essas cores? Estou perguntando o Inter agora. Justamente porque foram alijados de poder participar de um outro clube. Internacional? Por que o nome foi Internacional? Vou te ajudar, tu não sabe a história do teu clube. Eu quero saber. Não, eu sei a história, eu quero entender onde é que tu quer chegar. Sim, eles fundaram como Internacional e botaram um vermelho e branco, porque tinha uma escola de samba tradicional em Porto Alegre que é vermelho e branco. Eles falaram: queremos ser um clube que aceita todo mundo. Então, esse argumento que o Grêmio com o Inter não cabe, porque vocês quiseram entrar no Grêmio e não conseguiram. Acabou, então, a gente tem mais títulos. Muito bom. Feito, galera. A gente debateu, então, ao longo de toda essa trajetória, todo esse conteúdo aqui sobre Internacional, sobre Grêmio, quem é maior. Bota nos comentários, mas não esquece de deixar o teu like, de compartilhar o conteúdo e, principalmente, te inscrever no canal. Até a próxima.